Boa noite. Tudo bom? Ó, ainda não é a mensagem, tá? Tem louvor ainda, vou só me apresentar. E vou fazer aqui agora, no início, da minha família, né? Vou fazer aqui no início um prefácio, tá? Mas antes só apresentar, que acho que minha esposa tá saindo ali, ó. Aquele é meu filho, Efraim, dá tchau. Efraim! Que é minha esposa Érica. Você vai ver, não sabe me chamar. Bom, meu nome não é Naldo, tá? É Francinaldo. Então é mais difícil, né? Pode dar risada, vai, todo mundo segurou, pode ir, né? É só o quê? Francinaldo. Vai, né? Vai que pode ir, não tem problema. Bom, eu sou de Maringá, natural de Maringá, mas já estou em Pompeia desde 2008, quando eu vim do seminário fazer estágio. Então, vim fazer estágio no seminário, estou em Pompeia já há algum tempo, tá bom? Bom, acho que é só isso. Tenho 37 anos, minha esposa e meu filho moramos em Oriente e somos responsáveis pela congregação de Pompeia em Oriente. E moramos em Oriente hoje, tá bom? Mas enfim, quando vocês vão ler, eu pedi para eles uns 15 minutos para fazer um prefácio aqui, né? Quando vocês vão ler, né? Qualquer livro aí, quem aqui lê o prefácio? Tá, quem pula o prefácio, mas já tem conteúdo? Hoje leva meu conteúdo. Poxa, o que eu queria fazer aqui agora, antes da mensagem, é uma espécie de prefácio. Por que ler o prefácio é tão importante? Porque você chegar lá no meio do livro e fala assim, não gostei, porque não falou de tal assunto. Aí se você tivesse lido o prefácio, lá no prefácio o autor teria dito assim, ó, não tratei de tal assunto por causa de tais e tais e tais. Como se você diria assim, ó, é por isso então. Às vezes nós perdemos o conteúdo de um livro porque não lemos o prefácio, tá? Então aqui é uma espécie de um prefácio, tá? Pra quê? Pra que todo mundo entenda sobre o que eu vou falar quando eu falar sobre o tema. O tema é holiness, certo? Do acampamento. Quando eu me referir à santidade, à santificação, então eu preciso antes, assim, explicar um pouquinho da doutrina, tá? E dizer, como dizer para você assim, ó, santifique-se, né? Para você e eu temos a mesma linguagem, e podemos entender teologicamente o que eu estou dizendo, beleza? Então vem comigo aí uns 15 minutinhos só, tá? 15 minutos, do jeito que fala o tempo, ó. Esse homenzinho aqui, ó, tem um homenzinho que está caminhando com as flechinhas. Eu que fiz, tá? Eu não sou técnico de desenho nem nada. Fiz no PowerPoint. Colando imagem, tá? Desculpa. Ó, o homenzinho tá lá, andando pelo caminho e vai fazer um churrasco no final. Certo? Não. Vai pro inferno, né? Então, aquele foguinho ali significa o inferno. Então, caminho do pecado vai ser lá no fogo inferno, beleza? Esse aqui é o caminho de toda a humanidade. Todos pecaram, todos nós pecamos, né? Antes de Cristo, estamos indo pro inferno, irmão, felizão. Nem sabe que no final tem um churrasquinho, né? Mas nós somos churrasco, né? Tô brincando, tá brincadeira. Mas aí, o que é o plano de salvação? Pode avançar, por gentileza. Tá? Olha só. Aqui você vai ouvir, desde a teologia, vou passar de forma bem básica aqui, tá? Para os teólogos aí. Não é criticar, ó. Essas três palavras, tá? Justificação, santificação e glorificação. Então, vamos lá. Pode avançar, por gentileza. Nossa, acho que eu fiz alguma coisa. Eu sabia que eu tinha errado, mas acho que eu negócio. Pode avançar mais um, por favor? Aleluia. Tá, não esquece esse quadrado. Porque aquela flechinha aqui era para estar maior, ficou pequena, tá? Mas, ó, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nos arrependemos do nosso pecado, o que acontece? Nós somos imediatamente, isso aqui, ó, justificados. Então esquece o vermelhinho, tá? Só o amarelo, tá? O que é a justificação? Justificação é uma declaração forense. Por que forense? É aquela declaração se estivesse diante de um juiz. Tem um advogado aqui? Graças a Deus que eu estou ligado. Ó, declaração, eu sei que tem pessoal estudando aí, né? Tá, tem um monte de tradução aí. Mas quando dizemos uma declaração forense, nós estamos dizendo aquilo que diz respeito como se tivesse um juízo. Por exemplo, absolvido, está livre. Tá? O que Jesus gritou na cruz foi totalmente pago. Então, quando a pessoa está lá, né, no culto, eu me arrependo dos meus pecados, eu aceito Jesus, eu creio no Senhor, né? E vai lá e já quer marcar o batismo. Mas nesse momento em que ela crê no Senhor, que ela se arrepende dos seus pecados, lá do céu o Senhor declara justificado. Ou seja, a justiça de Cristo é imputada no pecador. E o pecado dele foi imputado, lançado sobre Cristo na cruz.
E agora Deus lá de cima faz uma declaração de juízo, justificado. Segunda etapa, esse verdinho aqui, o que ele significa? Santificação. Vamos lá. Digamos que eu seja um estuprador, beleza? Ó, digamos que eu seja, tá? Ó, aí eu, fui preso. Tô lá. Não, vou mudar o estuprador. Vou falar assim, ó. Digamos que vai ser mais legal, tá vendo? Digamos que eu seja um ladrão. Aí eu vou preso, né? Vou lá. Aí eu tenho um juiz, os amiguinhos juiz lá, né? Tô brincando. Os amiguinhos juiz lá, né? Aí eu tô preso e os amiguinhos juiz lá pegam pra mim e falam assim, ó. Justificado. Eu pego e saio. Eu tô livre? Tô. Da prisão tô, né? Agora, eu tô lá na prisão, tô assim, ó, vou roubar de novo, tô esperando roubar, tal. Mas eu tenho um amigo que é juiz, pega, me liberta, e aí eu tô livre da prisão. Justificação, declaração de não condenação. Mas agora, eu mudei meu coração, eu ainda quero voltar e roubar. É isso que nós chamamos na santificação. Santificação é o quê? A justificação é o quê? Eu sou liberto da condenação. E a santificação é o processo que vai tirar aquele desejo de roubar de mim. Se eu fosse um estuprador, o cara tá lá, deixa eu sair daqui, aí liberta ele, o cara vai lá, vai cometer um crime de novo, terrível crime, se ninguém fizer nada. Então, justificação declara livre, justo. Santificação é um processo de mudar o coração daquela pessoa. E a glorificação? A glorificação é quando tudo isso acontece, se fecha, e a pessoa recebe um novo corpo, semelhante ao de Cristo, onde não tem mais pecado, não habita mais pecado, tal. Vou avançando aqui, ó. Então agora sim, ó, esse quadrado que nós chamamos de regeneração, ele acontece no momento da conversão. Por que eu coloquei uma flechinha reta aqui, ó? Porque é uma coisa instantânea. Não é um crescimento, é instantâneo. No momento da sua conversão, justificado. E por que eu peguei aqui, ó, um espacinho dentro da santificação? Porque nesse momento da sua conversão, alguma coisa da santificação já acontece também instantaneamente. Que é o quê? Você se torna livre do domínio do pecado. A Bíblia vai dizer assim, ó, você não é mais escravo do pecado. Então isso também acontece no momento da sua conversão. Então avançamos aqui, ó. Uma coisa da santificação acontece no momento da sua conversão. E agora o segundo estágio, que nós chamamos de santificação, é aqui que se encontra o termo holiness, santidade. Então é por aqui, por esse azulzinho que nós vamos trabalhar. O que ele é? Perceba que essa flechinha já tem assim, ó, vai reta, sobe. Ela é um processo. A santificação não acontece de uma hora para outra igual a justificação. Aceitei Jesus, justo. A santificação não. Deus vai transformando aquilo dentro de você. Você deixa algumas coisas, tal. Aí você cai, você se arrepende, levanta de novo. E você vai melhorando até se tornando a imagem. Aquele padrão lá em cima, aquele risquinho lá em cima, é o padrão de Deus, de santidade, tá? Então Deus vai nos conduzindo até o padrão dele de santidade. Quando que isso acaba? Não é nessa vida. Por isso coloquei lá na glorificação. Ou quando você morre, ou quando o Senhor Jesus voltar e te dar um novo corpo. Depois que morrer não tem mais obras, então você só aguarda, então acaba ali. Ou quando Jesus volta, glorificação. Pode avançar, por gentileza? Que é o retorno de Cristo em glória. Tá, avançando mais um, por favor. Nesse retiro vamos trabalhar esse aspecto, tá? É um processo e é em conjunto, a teologia vai dizer. Um processo e é em conjunto. Próximo, por gentileza. Colossenses 1, do 21 ao 23, só para nós darmos uma entendida aqui. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Lembra? Indo para o churrasco? Beleza? E lá, vermelho. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte,
para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Ele quer apresentar você dentro daquele padrão lá, e sim, vermelho em cima. Agora, aqui embaixo, amarelo e verde, estou na frente de alguém aqui. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E agora vem aqui, ó. Como é que nós vamos chegar lá? E o apóstolo Paulo coloca um desde que aqui, ó. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Como é que eu chego no padrão de Cristo? Como é que eu sou salvo? Ele está dizendo assim, ó, vocês foram tal, Jesus Cristo libertou vocês, e vai acontecer isso com vocês, vai apresentar vocês santos, desde que continuem alicerçados na fé. Existe uma condicional, que é o quê? Permanecer em Cristo. O que é isso? Estou aqui, estou em Cristo. O que eu estou crendo? Eu estou crendo que eu não sou salvo pelas minhas obras, não sou salvo pelas obras da lei, eu sou salvo por crer em Jesus Cristo. É pela fé que sois salvos. Se eu passar a pensar que eu sou salvo pelas minhas obras, pronto, já não estou mais em Cristo, Ele não vai mais me conduzir lá. Se eu passar assim, estou aqui na fé agora, eu sou salvo pela meditação, não estou mais em Cristo. Sou salvo agora pela sese, né? Não vou mais comer nada, não vou beber nada, vou para o monte, ficar lá até sumir. É assim que eu sou salvo. Não, já não é mais Cristo que te salva. Então, isso acontece desde que continuem alicerçados firmes na fé. Próximo, e eu acho que é o último slide. Aqui, ó. Muita atenção nessa hora, muita hora nessa atenção, ó. A santificação se dá em um processo, sendo estabelecida em conjunto, tá? A santificação é um processo e ela é em conjunto. Que conjunto que é? Você e Deus. Isso que a Rollins crê, isso que a teologia nos diz. É um conjunto, você e Deus. Deus escolheu fazer essa parte em parceria conosco. E agora vamos entender. Quando a Bíblia fala santificar, trabalhar o termo Rollins aqui, né? Santificar, ela vai nos dar dois conceitos. Primeiro, no sentido de conceder pureza, brilho interior, crescimento verdadeiro. O que é isso? Sabe? Santo. Sabe aquela pureza interior? Nossa, eu sou santo. Tá vendo? Sentindo? Não? Aquela pureza, santo. Então você, né? Um anjo, assim, sem pecado. Deus, Jesus Cristo, santo. Sabe aquela pureza interior? Nesse sentido. Um outro sentido que a Bíblia vai tratar, santificar, vai tratar no sentido de separação. Separar-se do mal. Santificai-vos. Se separa do mal. Tá? Santifica tal coisa para mim. Você está usando lá um garfo, ele fala, separa esse garfo vai ser só para o Senhor. Santificar-se de separar na Bíblia. Está avançando. Quando a Bíblia se refere ao primeiro sentido de conceder pureza, não é você quem se concede pureza, é Deus quem concede pureza ao homem. Correto? No sentido de conceder pureza, é Deus que concede pureza, santidade e tal. Quando a Bíblia se refere a uma ordem no sentido de você tem que se separar, para o homem se separar, separe-se. Não é para você se conceder pureza, é no sentido de deixar o pecado. Está fazendo alguma coisa errada, para de fazer. É nesse sentido, tá? Avançando. Agora os últimos dois exemplos, tá? E acabou, tá? Aleluia. Ao permanecer crendo em Cristo, vivendo em seu caminho, Deus vai me santificando. O que Paulo está dizendo? Desde que permaneçam no caminho, Deus vai levar vocês a apresentar santos, tá? Repreensível. Lemos em Colossenses ali. O que significa? Quando nós permanecemos em Cristo, Deus vai nos santificando. Ele vai imputando dentro de nós santidade, aquele brilho. É Deus quem faz isso. Quem aqui já participou da São Silvestre? Tem alguém aqui? São Paulo. Ele já correu? Alguém já correu? Ninguém. Acredita que eu fiz a mesma pergunta lá em Oriente? Tem 6 mil habitantes em Oriente. Nossa igreja tem 25 membros. Tinha um cara visitando. Eu falei, quem aqui já correu da São Silvestre? O Fernando levantou a mão. Eu falei, já correu? Que transportado, né? Aí ele falou, 6 vezes. 6 vezes que eu da São Silvestre. Tá, imagina assim, só para você ter um exemplo. Eu estou falando para vocês o quê?
Quando nós permanecemos em Cristo no caminho, o que eu devo fazer para ser santo? Permanecer em Cristo. Quando eu permaneço, o Senhor vai imputando em mim. E eu gosto de fazer esse exemplo da maratona, tá? Da São Silvestre. Então imagina que eu estou lá, correndo na São Silvestre. Eu me inscrevi, eu tenho um número, certo? Sou um atleta, estou lá, estou correndo. Aí eu me preparo, estou lá, tá. Se eu precisar de água, o que eu faço? Tem alguém com aguinha. Barrinha de cereal. Barrinha de cereal. Sei lá, fruta, sei lá, não sei aqui que come, né? Energético, né, tal. Eu estou lá. Se eu cair, meu, que as motos lá, velho, os caras, né? Com os policiais lá, com as enfermeiras, tá todo mundo lá, o quê? Fazendo de tudo, me dando todas as condições para que eu possa completar a prova. Quando nós falamos de permanecer no caminho, permanecer em Cristo, é o que nos leva à santidade, é permanecendo. Nós estamos trazendo essa ideia da São Silvestre. Imagina se eu estou correndo em outro caminho. São Silvestre está acontecendo aqui, ó. Eu não sei, São Silvestre é uma rua? Não tem nenhuma avenida já, São Silvestre, não? É só a prova mesmo? Desculpa, meu ignorância. Ó, imagina que está aqui, o pessoal correndo na Avenida São Silvestre, tá ligado? Vocês não correram, tá ligado? Vou estabelecer aqui agora essa avenida. Imagina que tá todo mundo correndo na Avenida São Silvestre, em São Paulo, sempre. Todo mundo correndo lá. Eu estou correndo na avenida do lado. Não me inscrevi. Eu estou lá correndo. Se eu cair, ninguém está nem aí. Eles não estão preocupados com quem está fora do caminho. Leve esse exemplo para você. No caminho, em Cristo, você tem todos os recursos para continuar a caminhada cristã. Não saia do caminho, isso é permanecer. Segundo exemplo, sempre que eu peco, o Senhor me manda santificar-me. Cumpro isso na medida em que me separo do pecado. Não posso me autoconceder pureza, saindo do lamaçal. Só um exemplo aqui, tá? Quando a Bíblia diz para você separar-se, santificar-se no sentido de separar. Olha só, eu estou aqui, aí eu segui Jesus, aí eu ficava ali naquela poça de porquinho, né? De pecado. Aí eu volto lá, gostoso, né? Aí eu volto lá na pocinha, estou lá dando o meu pecado. Aí Deus fala assim: Naldo, o que você está fazendo aí? Eu falo: opa, poxa, que droga, estou aqui de novo. Que droga, caí de novo. Separar-se eu saio da lama, tá vendo? Saí. Isso é, santifique-se, Naldo. Me separei, tá vendo? Pergunta para vocês: eu estou limpo? Não. Quem é que vem e me purifica? Deus. Ele me purifica quando eu me separo. Deu para entender a diferença? Agora é o negócio. O que nós vamos trabalhar nesse acampamento, nas minhas mensagens? Eu vou trabalhar este conceito aqui, ó, de separar-se. Por quê? Toda vez que eu falo para você assim, ó, santifique-se, alguém pode falar assim, ó, é Deus quem nos santifica. O que não está falando para você santificar? Mas você entendeu, né? Quando eu falo para você santifique-se, estou me referindo a separar-se do pecado. E essa é uma ordem que Deus dá para você e para mim, tá? Eu consigo sair. Por que eu consigo sair? Eu consigo sair porque Ele morreu por mim na cruz e me libertou. Tudo é obra dele na salvação. Só é possível eu levantar daqui e sair porque Jesus Cristo me libertou e me concedeu esse poder sobre o pecado que antes me dominava. Agora ele não me domina mais. É Cristo, é Jesus, é Deus que trabalha na salvação do início ao fim. E nesse aspecto da santificação, Ele escolheu trabalhar em conjunto e nos deu capacidade para que quando Ele falasse, ó, para de ver tal coisa, eu posso parar de ver, porque eu fui justificado. Amém? Amém. Beleza.